Muito bem, então chegou o dia de falarmos aqui sobre o tão aguardado resultado do segundo trimestre. Mas quando a gente fala em empresas da área ou do setor agrícola, o primeiro trimestre de 24 e 25, acompanhando aqui os resultados. A gente pode observar que há algumas ambiguidades, ou seja, resultados positivos junto com resultados expressamente negativos, como por exemplo, geração de caixa 50% menor do que o trimestre anterior, lucro líquido 60% maior e também uma alavancagem uns 20, 22% a mais. Algumas outras coisas importantes também, noticiários também em tom de compasso, por exemplo, um falando sobre a queda do lucro e dos aumentos do prejuízo, enquanto que outros falam se é hora de comprar, hora de vender, as ações despencam, o que fazer, enfim, nem mesmo os próprios analistas estão encontrando, né, um caminho correto. Do ponto de vista aqui das cotações, no último mês, bastante zigue-zague, mas tem uma performance positiva de aproximadamente 3,77%. Vou trazer para vocês também um comparativo com algumas outras empresas do setor. Claro, a Raizen ela é muito diversificada, tem muitas frentes, ah, diversas linhas de produto, né? É até difícil de comparar ela com algumas outras empresas, mas aqui a gente vai pegar um pouco da São Martin e também da Jales Machado e ver o que acontece do ponto de vista de rentabilidade, também eficiência, lucros e tudo mais. Uma coisa interessante que a gente consegue observar aqui em Raizen é que ela vem aumentando aqui a sua distribuição de dividendos. A relação de preço sobre valor patrimonial ainda está um pouquinho acima do desejável. A questão do PL está realmente alto. Há algum viés aqui interessante para aplicar as regras de Peter Lynch, né, em relação a empresas de commodity que têm um PL descontado. Hoje, a Raizen consome muito dinheiro para investimento, então a gente consegue observar que ela é uma empresa que investe por ano aproximadamente 14, 15 bi. Só no trimestre, 2,2 bi de investimento. Lembrando que ela é uma empresa que registra lucro de 1,1 bi e investe 2,2. Geração também de 1 bi, EBITDA de 2,3 bi e a receita de 57. Então, ela faz isso com muita, como que a gente pode dizer, desenvoltura. Ela investe muito nela mesmo, porque ela entende que é uma estratégia de futuro. Você pensa o mesmo? Quando a gente observa aqui alguns pontos interessantes, a gente pode repassar e ver de fato que a geração de caixa foi um pouco afetada, um pouco sendo até assim bonzinho, né, com a Raizen, porque teve uma queda de 50%. O EBITDA, o lucro, né, ajustado antes de depreciação, amortização, entre outras coisas, queda de 30%. Os analistas ficaram bem de olho nesta queda de lucro. Receita vem subindo, então sobe a receita, mantém investimento, cai um pouco de geração de caixa e lucro e aumenta a alavancagem. Hoje, a alavancagem dela subiu para 2,3, o que antes era duas vezes. E o lucro líquido subiu quase que 60%. Isso é muito bom. Muito por conta aqui do nosso querido etanol de segunda geração. Olha lá, mais 16 milhões de litros produzidos, margem de contribuição de 14%, evolução das novas plantas, e isso de fato vem trazendo aí bastante, vamos dizer, receita barra lucro para a empresa, né? É a grande aposta, é o etanol de segunda geração. A gente até pode observar um pouco mais de perto o que aconteceu com o desempenho, resultados e quais são as iniciativas, o ponto de vista da empresa sobre o que vem acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui no etanol de segunda geração, bastante produção, plantas já a pleno vapor, 3 e 9 obras em andamento. Então, isso já traz receita, ou seja, já é um projeto constituído para a empresa que vem adicionando bastante para ela na questão de caixa. Outra coisa também importante, produtividade agrícola, a moagem de 31 milhões de toneladas, 88 toneladas por hectare do TCH, produtividade de 10,9 toneladas, olha lá, início da safra, demonstra materialização dos investimentos realizados com ativos biológicos. Ela tem muita expertise e proficiência para fazer esse tipo de plantação. Cuidar da administração da plantação e do canavial, ela é uma das principais no Brasil, e o Brasil é um dos principais no mundo.
Maior disponibilidade de cana, ritmo acelerado de produção, antecipação do início da moagem e dados climáticos favoráveis. Lembrando que ela precisa, ou ela é muito flexível, não, ela é muito sensível, né, às mudanças climáticas, porque você precisa esperar a planta crescer para poder colher. Açúcar também, né? Olha, ritmo de comercialização em consonância com as estratégias de venda, fundamento de mercado seguem sustentado pelo ciclo superior de rentabilidade. A gente sabe que o açúcar aumentou o preço, né? Mas agora ele já corrigiu, aumentou naquele período das chuvas da Índia, não sei se vocês se lembram. Teve uma pequena correção, 5%, bem marginal, o que é tranquilo. O etanol, né, a gente está esperando aí uma alta, né? O etanol estava no ciclo de baixa e estamos esperando aí uma alta. Tem um prêmio para o etanol da Raízen, né, ou seja, ela opera 27% acima da prática de benchmark de mercado e 19% teve uma alta anual aí, né, o que traz mais receitas também para ela, entre outras coisas, né? A gente sabe que a própria Raízen tem aquela rede OXXO, que é um supermercado por esquina, especialmente em São Paulo, e eles já estão com 525, o que acelera a estratégia aí da marca, né, de oferecer cada vez mais melhor em diversos pontos, tá? O que mais a gente pode comentar aqui da Raizen? Uma coisa que é importante a gente observar quando a gente olha aqui a perspectiva de resultados, né? Ou seja, a demonstração de resultados, olha o lucro lá estourando, 60%. Mas olha quando chega no EBITDA ajustado, menos 30%. Tá vendo? Então, aqui há uma discordância entre aquilo que a empresa está conseguindo rentabilizar versus aquilo que fica no final da conta ajustado. Então, ela vai precisar aí de uma excelente engenharia contábil para poder melhorar aqui as suas margens, especialmente o EBITDA, ok? Outra coisa também importante que a gente pode mencionar é o seguinte, olha, quando a gente compara ela com outros pares, a gente consegue ver que ela está mais ou menos alinhada com a Jales Machado na criação de preço sobre valor patrimonial, perdão, de preço por lucro, né? São Martinho é que está mais bem descontada e no preço sobre valor patrimonial ela está bem em linha aqui com a São Martinho. Mas hoje a Jales Machado é a mais barata aqui entre essas três. Quando a gente fala do EV/EBIT e o EBITDA, né, ou seja, o valor da empresa sobre o quanto que ela gera de si mesmo, ou seja, o quanto que ela, quanto menor, melhor, quem está ganhando aqui é a própria São Martinho, né, e acompanhado aqui de Jales Machado. Dividendo, ela hoje é a que mais paga dividendo, isso também é importante. Vamos ver a parte aqui de rentabilidade, isso daqui mostra bastante eficiência. Quem melhor rentabiliza é a São Martinho, 21%. A Raizen, muito por conta aí dos seus investimentos e CAPEX, e também a Jales Machado, está um pouco atrás, ok? Outra coisa também importante, vindo aqui no gráfico de geração e evolução de lucro, eu coloquei 2 anos porque essas empresas são relativamente novas na bolsa. Então, só para a gente ter um histórico comparativo, quem está ganhando hoje aqui é a Jales Machado, quando a gente fala de lucro. Em segundo lugar fica a São Martinho e a Raizen, 75% negativo. Isso, né, que ela sofreu bastante com as cotações recentes. O mesmo se aplica à receita, quem sai na frente é São Martinho, depois Jales Machado e depois Raizen. E aqui no aspecto de rentabilidade, as três estão perdendo, né? Então, quem está perdendo mais é a Raizen, depois vem a São Martinho e depois vem a Jales Machado. A empresa aqui de etanol e cana-de-açúcar estão realmente perdendo um pouco nesse curto prazo. Vamos ver aqui se os controladores da Raizen estão se desfazendo das suas ações, né? Isso pode ser um indicativo para a gente. Então, eu vou vir aqui no Fundamentos, vou colocar a raiz 4, venho aqui em Dados Históricos Insider e vamos ver se os controladores estão se desfazendo. O que a gente observa aqui? Bom, nesses últimos 3 meses ninguém vendeu. Quando a gente fala controlador, é os próprios membros, né, do conselho, diretoria, aqueles que estão ali no corpo executivo, enfim. Últimos 3 meses nada. No mês 4 teve uma venda grande, né, de aproximadamente aqui 6 milhões, 300 mil ações. Só que antes já tinha tido uma compra de 300 mil e 2.500, ok? Outra coisa também que a gente consegue observar aqui, ó, aqui um pouco mais para baixo também compra, deixa eu só dar uma olhada aqui, é isso mesmo. Então está tendo bastante compra até, olha. Outra aqui, olha, uma que me chamou bastante atenção. Teve uma compra aqui de 4 milhões de ações a 2,76. Hoje a Raizen, quanto que está a cotação dela? Ó, tá 3,30. Então nessa compra aqui, o controlador ganhou bastante, né? E pelo que indica, ele não vendeu isso daqui, né?
Aqui teve uma venda grande de 2.600.000 a 6,18. Esse daqui lucrou bastante, porque a ação depois caiu. Teve uma outra compra aqui a R$ 13, esse daqui também teve prejuízo, mas o que a gente consegue ver é que tem mais compra do que venda. Então, os controladores não estão se desfazendo aí das suas ações, o que pode ser interessante. E para a gente fechar essa linha de raciocínio, eu também gosto de ver a questão dos aluguéis, né? Vamos ver se o aluguel aqui e as taxas estão influenciando o preço da cotação do ativo. Para isso, eu uso aqui o Invest Site, venho aqui em aluguel e posição e vamos ver se a quantidade de ações alugadas está aumentando. Ah, bom observar lá, está subindo a quantidade de ações alugadas. Saiu de 1% para 2%. Pode parecer pouco, mas depende do free flow. Isso daqui, né, pode exercer um preço negativo sobre a cotação. O próprio Barsi é quem fala isso, né, que um indicativo de preço hoje do mercado é a quantidade de ações alugadas. E se você observar, foi isso que aconteceu. De mês 4 até agora, mês 8, subiu a quantidade de ações alugadas. E quando a gente pega aqui nos últimos 6 meses, o que aconteceu com a cotação? Ela caiu, né? A gente pode ver que caiu quase 15%. Então, de fato, quantidade maior de ações alugadas influencia no preço, porque entra como venda descoberta, empurrando o preço para baixo. E para a gente fechar aqui, vamos ver aqui no nosso painel inteligente se compensa ou não, se está barata ou não a Raizen, com base em fundamentos. Já ultrapassamos, né, 500 acessos, então o pessoal está gostando bastante, está sendo bem útil essa ferramenta. Vou deixar o link para vocês na descrição e nos comentários. Vou colocar aqui raiz 4 e quero saber se está cara ou barata. Raiz 4, dou um Enter, olha como é simples esse painel, fala que está cara. Por quê? Benjamin Graham e Greenblatt fala que está cara porque o preço justo é 2,10. Haja visto o ROI, o preço sobre valor patrimonial e o PL que está bem esticado. O dividendo ainda não chegou naqueles nossos queridos 6% que a gente gosta tanto. Cotação, último pregão, 3,30. É sempre atualizado isso daqui. Se você quiser encontrar outras ações boas e baratas, diferente aqui no caso de Raizen, esse painel vai te ajudar simplesmente com filtros, que você coloca aqui, filtros de Graham, ações baratas, e também de Greenblatt, ações baratas. Você vai ter acesso aqui a uma lista, né, bem grande que você pode ir refinando aí de ações boas e baratas na bolsa segundo os critérios fundamentalistas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.